Então vou revisar um pouquinho aqui os nossos procedimentos para regressão linear simples, usando o R no RStudio e, em particular, complementar com o procedimento para determinar os intervalos de confiança de predição. Então lembrar aqui o nosso conjunto de dados, né? Vou abrir novamente aqui, vou armazenar nesse objeto dados, né? Então dados, abrir aqui. O que nós temos? Nós temos uma coluna, a primeira coluna é da variável independente, o x, corresponde a anos de experiência numa determinada função. E a segunda coluna, a variável dependente y, corresponde ao salário, em função, obviamente, do tempo de experiência para uma determinada função. Então lá tem x, anos de experiência, o y é o salário. Então a matriz de dados aqui tem, digamos assim, o nome da coluna é o nome das colunas, né, que nós precisamos. Nós usamos aqui a biblioteca CA-Tools para criar o conjunto de treinamento e o conjunto de validação. Então, eu peguei aqui 2/3 dos dados para criar o conjunto de treinamento, o qual eu chamei de treina, e o conjunto de validação, 1/3 dos dados. Então, aqui nós temos dos 30 pontos, 20 eu selecionei aleatoriamente aqui para treinar para o conjunto de treinamento, 10 selecionados aleatoriamente para o conjunto de validação. Usamos aqui a função LM para fazer a regressão linear, LM. Então, nós temos aqui coeficientes, o objeto que eu criei, que vai armazenar os dados da regressão linear, que vai ser calculado aqui com a função LM. Aqui você põe fórmula igual. Bom, salário é o Y, salário é uma função do anos de experiência, que é o seu X. Aqui você tem que declarar qual matriz de dados você vai fazer a regressão. No caso, treina é matriz de dados com 20 dados amostrais referentes ao meu conjunto de treinamento. Executei, posso fazer o summary aqui, novamente, para verificar os coeficientes, né? Então, o que nós temos? Entre as coisas importantes aqui, nós temos o R quadrado ajustado, ou melhor, o R quadrado. R quadrado é o quadrado do coeficiente de correlação linear. Depois eu explico melhor o que é isso. Intercept aqui é o seu coeficiente linear, o intercepto, né? E isso aqui é o coeficiente angular. Repare que nós temos aqui o valor P, quanto menor, melhor. Então, valores menores que 0,05 nível de confiança, né? Indicam que o parâmetro é estatisticamente significativo, né? Então, isso aqui seria equivalente a ter uma equação da reta como essa aqui. Deixa eu colocar aqui os valores. Então, o intercepto é isso aqui. Então, você, por exemplo, poderia... só deixa eu melhorar aqui a letrinha, né? Pronto. Joia, tudo no mesmo tipo de caractere. Então, está aqui a equação da reta. Deixa eu pôr a vírgula aqui, já que o nosso separador decimal é a vírgula. Pronto. Com essa equação da reta, você pode estimar valores, especialmente dentro da faixa experimental. Você não pode fazer estimativas muito longe daquela faixa. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, os dados aqui, né? Você tem anos de experiência de 1,1 ano até 10. Então, você não pode fazer uma estimativa de salário para uma pessoa que tem 20 anos de experiência, ou se fizer, você não pode confiar muito, porque isso, na verdade, é uma extrapolação. Então, tem que tomar cuidado com as extrapolações, né?
Você vai fazer predições mais ou menos dentro da faixa de valores de x em que você fez a sua medida, o seu experimento. A gente viu aqui a função predict para fazer predições, né? Tipo, vamos prever aqui os valores de y para o nosso conjunto de validação e depois criar uma matriz para comparar esses valores. Para alguns aqui bem próximos, para outros nem tanto, né? E isso é completamente natural, né? Você tem deixa eu pegar aqui uma reta de regressão, aqui ó, você vê que os valores preditos estão na linha azulada, os valores reais são os pontos aqui. Então eles não são exatamente, não necessariamente vão coincidir, mas a melhor reta que passa entre os pontos é a reta de regressão linear, né? Então aqui nós temos, eu acabei colocando aqui a equação da reta, né? Nós vimos um pouquinho da parte gráfica aqui, tipo os pontos, cadê o plot aqui? Os pontos em vermelho correspondendo aos valores reais e a linha em azul, a reta de regressão. Joia. Então isso aqui não tem nada de novo, né? A gente viu também fazendo a mesma coisa aqui agora para o conjunto de validação, né? Então esse aqui, os pontos, são 10 pontos vermelhos, né, do conjunto de validação e a reta aqui obtida com os coeficientes da regressão linear obtidos com um conjunto de treinamento. Isso é uma coisa boa. Falar agora sobre a predição de um valor, ou melhor, falar sobre intervalo de confiança nas predições. Eu não vou me aprofundar na parte estatística, eu só vou citar aqui. Você pode pegar um livro de estatística como o excelente livro do Mário Triola, né? A gente vai mostrar aqui no R como você obtém os intervalos de predição, os intervalos de confiança nas predições, no Y, né? Você tem toda uma formulação aqui, como é que você calcula erro, qual é a tabela que você usa, no caso a tabela da distribuição T de student, mas tudo isso o software faz sozinho. Então não é minha função nessa playlist ensinar isso para vocês, cada passo da estatística, porque o software já faz isso. Mas o fato é que quando você faz uma predição, você tem um intervalo de confiança nessa predição. Como é que a gente faz isso no R, né? Então a gente vai fazer, eu vou pôr aqui embaixo as linhas de comando para a predição com intervalo de confiança de 95%. Então nós usamos aqui predict, vamos usar os coeficientes aqui da regressão, que colocamos nesse objeto chamados coeficientes. Aqui eu vou usar o meu conjunto de dados, que é o conjunto de validação, e esse comando aqui, interval, né? E aqui está. Então aqui nós temos os valores ajustados. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui compara 2, vou criar um objeto compara 2, e aqui cbind, que eu vou pôr aqui conjunto de validação, né? Valida. E agora vou criar um objeto aqui, vou pôr int conf, intervalo de confiança, vou criar esse objeto intervalo de confiança para colocar aqui, depois vou concatenar, colocar aqui int conf, e vamos ver aqui, compara 2, tá aqui, né? Então o x aqui é anos de experiência, sua variável x, y salário, aqui fit é o valor predito pela equação da reta, e aqui você tem LWR, OPR. LWR, né, de lower, OPR de upper. Então você tem um limite inferior e um limite superior do intervalo de predição.
Você pode ter um intervalo de predição, que é algo que lembra o intervalo de confiança, né? Lembrando que eu não estou aqui para explicar intervalo de confiança ou intervalo de predição nessa playlist, quem sabe numa outra, porque essa é uma playlist para você operar no RStudio, conhecendo já alguma estatística, né? E se eu quiser prever o salário para um outro valor de tempo de experiência. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, se eu quiser, vou fazer uma pequena extrapolação. Se eu quiser, por exemplo, prever o salário para 12 anos de experiência, como que eu devo proceder? Então eu tenho que criar um data frame que eu vou chamar aqui de new, por exemplo, new igual, eu vou criar um data frame, data.frame, e aqui dentro eu vou pôr um vetorzinho. Eu vou chamar do que? Posso pôr aqui C, e eu vou pôr dois valores, tipo, vou pôr 1,0, tá fora, 1.0 na verdade, fora da faixa experimental, e vou pôr aqui 12, também tá fora. Vamos ver se vai criar o data frame. Criou, tá aqui, né? Só que tem um detalhe, deixa eu pensar aqui. Eu preciso colocar um nome de coluna nisso aqui, senão não vai dar certo. Então vou pôr aqui call names new. Vou pôr o mesmo nome da coluna X aqui da minha matriz original, anos experiência. Então tem que pôr entre aspas anos experiência. Tá aqui. E agora eu vou prever o salário para pessoas com 1 ano de experiência e 12 anos de experiência. É meio que uma extrapolação, é um pouquinho fora do intervalo usado na regressão, mas não tão distante. Então, talvez não seja um grande problema. Vamos ver se dá certo. Deu certo. Então, vamos lá, vamos pegar os dados aqui, ó. Para 1,1 ano de experiência, o valor real 39,3. Quando você faz aqui o ajustado para 1 ano de experiência, 32 mil. Está aqui o intervalo de confiança. Para 12 anos de experiência, também um pouquinho fora da faixa aqui em que a gente fez a regressão, o salário previsto 139.067. Lembrando que a gente sempre tem que ter uma certa cautela com as extrapolações. Bom, então isso aí, enfim, o que nós vimos hoje, intervalo de confiança, na verdade intervalo de predição, e vimos como usar o R para fazer predições fora da faixa experimental, digamos assim, ó, fora da faixa de valores em que você fez a regressão linear, né? Então, por hoje é só. Devo tratar de regressão linear múltipla na próxima aula. Então, até lá.